Começar? E aí, nós vamos falar hoje continuar falando sobre Node, falando sobre API REST, e na aula de hoje nós vamos trabalhar com parâmetros. Então vamos lá. Boa noite, Felipe. Felipe chegou agora aí, pessoal. Vamos lá. Trabalhando com parâmetros. Bom, nessa aula, então, nós vamos explicar os conceitos dos parâmetros nas requisições de APIs REST, mostrando as principais diferenças e casos de uso na prática. Eu já disponibilizei um material para vocês, tá? Referente a essa aula. E depois vocês estudem esse material e desenvolvam essa aplicação que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho na prática. Bom, há várias maneiras de fazermos requisições HTTP, front-end para o back-end utilizando REST. Então vamos destacar o GET, o PUT, o POST e o DELETE. Sendo que alguns podem receber parâmetros na URL ou não. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar apenas com as requisições GET. Existem três tipos de parâmetros. Dois deles comumente utilizados no método GET e um método e um utilizado no método POST, né? Então, vamos trabalhar hoje com Query Params e Route Params. A parte do Body Params a gente vai falar numa outra aula, quando formos abordar os verbos, né, os métodos POST e PUT. Então, falando sobre Query e Route Params. Vamos começar com Query Params. Recebe os dados da requisição como parâmetro na URL. E, a nível assim, de caso de uso, a gente pode citar o seguinte: filtros para fazer consultas na aplicação. Sempre que houver uma necessidade de fazer algum tipo de consulta, normalmente a gente utiliza os Query Params, né? Os Route Params também são muito utilizados, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o detalhe é que a gente pode utilizar um ou mais parâmetros. Bom, como exemplo aí, a gente colocou o seguinte. Vamos lá. A gente tem aqui http //minhapi.com/banks. Aí abrimos aqui uma interrogação. Name igual a Nubank. Muito bem. Então aqui a gente tem o HTTP, que é o nosso protocolo. E depois a gente tem um domínio aqui, que nós chamamos de minhapi.com/banks. E aí a gente passa um parâmetro, olha, o parâmetro name. A gente utiliza essa interrogação para a gente poder passar o parâmetro. E a gente coloca igual o parâmetro que a gente quer passar. Quer dizer, a ideia desse exemplo aqui é que eu estou passando no Nubank como nome de um banco, né? Provavelmente, né? Para essa minha API aqui. Tá? Muito bem. Um segundo exemplo que a gente tem aqui segue a mesma analogia anterior. No entanto, eu estou utilizando aqui, olha, dois parâmetros, o parâmetro name e o parâmetro actors. E eu utilizo esse e-comercial para poder separar os dois parâmetros, né? Muito bem, agora vamos falar sobre Route Params. Recebe os dados da requisição na rota. No caso de uso, eu poderia dizer para vocês que esta é a melhor maneira para você buscar algo específico numa requisição. Tá? Eu posso deletar ou atualizar também utilizando esse identificador único. É uma forma de passar um identificador único na requisição. Diferentemente do Query Params, que a gente tem outras opções, né? Então vamos por exemplo. Eu tenho aqui, ó, HTTPS, né, que eu utilizei aqui, protocolo de segurança, api.github.com/users/Rubens Guimarães. Então, nesse caso, eu estou passando esse ID, Rubens Guimarães, lá para a API do GitHub. Eu quero buscar os dados do usuário Rubens. No segundo exemplo, olha, eu estou usando aqui uma outra semântica,
que é o put, que é esse verbo put, utilizando a mesma API. E embaixo eu estou usando o delete, aonde eu passo um outro identificador. De qualquer forma, é um identificador único. E a rota é dada, né, vocês já conhecem bem isso aí, né, por todo esse domínio aqui, o domínio barra a minha rota users, que eu utilizei nesses 3 exemplos. Ok? Então, nesse exemplo, nós buscamos, atualizamos e deletamos um usuário lá no GitHub, com o login Rubens Guimarães ou então o ID 380-327. Muito bem, então agora, mão na massa. Vamos ao nosso desenvolvimento aqui. Então, a gente já está com o código aberto. Nós vamos fazer o seguinte, nós pegamos o exemplo da aula anterior, da última aula que nós vimos, né? Vamos seguir a partir do ponto da aula anterior que nós estávamos. Então, na aula anterior, nós criamos uma primeira aplicação e como exemplo, nós até utilizamos, né, o método get. Definimos uma rota chamada /teste. Bom, o Diego acabou de chegar. Vamos lá, boa noite, Diego. Vamos continuar aqui no nosso código. Então, gente, vou fazer o seguinte, olha, eu vou para o terminal e vou digitar um node index.js. Eu quero executar essa aplicação. Então, vou chamar aqui o servidor. E agora eu vou lá no meu navegador para poder executar essa aplicaçãozinha lá. Então, vamos lá. Estou aqui. Olha, localhost 2.3000, que é a porta que a gente está utilizando, /teste. Foi essa rota que nós definimos aqui. Isso nós vimos na aula passada, né? Então, vou dar um Enter aqui. Ele simplesmente fez um Hello World. E é o que eu estou fazendo aqui no meu código. Olha, eu estou mandando retornar res, que foi um dos parâmetros que eu utilizei aqui na minha requisição, né? Um dos parâmetros que eu utilizei para essa função, né, que eu estou utilizando. E eu estou simplesmente mandando exibir um JSON com essa mensagem, message hello world, quer dizer, um objeto, né? Eu estou utilizando aqui hello, né? Hello world. Muito bem. Parar aqui novamente, vamos executar aqui. Olha lá na URL. Olha lá o meu resultado, hello world. Muito bem. Legal, então agora o que a gente vai fazer? Vamos buscar os dados na requisição e vamos consumir essa nossa API, dessa rota teste aqui, ó, e vamos utilizar o Query Params nessa nossa implementação. Então vamos lá, vamos primeiro implementar o código, aí depois a gente faz a explicação. Então aqui a gente vai fazer uma mudança, vamos fazer uma modificaçãozinha aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos definir uma constante chamada nome. Isso. Vamos colocar o seguinte, olha, eu vou utilizar como um dos parâmetros da minha função, eu vou usar dessa vez, eu vou usar o rec. Ponto. E aí eu vou utilizar a opção query, né? Ponto nome. Ponto e vírgula. Eu defini essa variável e embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele devolver como resposta e aí eu vou fazer algo diferente. Aí eu vou utilizar aqui já o apóstrofe, não vou mais usar, eu vou usar esse outro símbolo aqui, né? Que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Eu vou colocar um hello e eu vou colocar um hello, o nome. Eu vou passar como parâmetro lá na requisição. Então, eu coloquei aqui. Eu vou apagar isso aqui. Aqui dentro, eu já vou falar mais sobre isso. Eu vou colocar o nome.
vamos lá, vamos ver se... Ok. Se autocompletar aqui, às vezes ele atrapalha um pouco. Então ficou assim. Eu vou salvar. Qual é a ideia, pessoal, desse código aqui? Ó? Vamos parar aqui o servidor. Embaixo. E vamos fazer o seguinte comentário. Olha, nessa linha 6, a gente está indicando que o reqUery.nome ele vai receber o nome passado lá na requisição. Então, eu vou passar, por exemplo, lá um nome Rubens. E nessa linha abaixo, nessa linha 8, a gente está utilizando um recurso aqui que a gente chama de template strings, template string, que é o uso desse apóstrofe, né? Para a gente poder exibir lá no navegador o hello, que é um valor aqui, uma string fixa, e aqui eu vou utilizar esse template string para poder apresentar o nome que eu estou passando como parâmetro lá na requisição. Tá? Então vamos lá, vamos rodar isso aqui para a gente funcionar, vamos executar essa aplicação para a gente ver isso funcionando. Então eu vou lá embaixo, lá no terminal. Espera só um pouquinho que eu acho que chegou alguém aí na aula. Espera aí, pessoal. É o Lucas. Boa noite, Lucas. Estamos em aula, tá? Vamos seguir em frente aqui no na nossa aplicação. Então vamos lá, gente. Vou limpar aqui, vou colocar Node index.js e vamos lá para o navegador para a gente poder ver isso funcionar. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? O que ele está esperando aqui? Ele está esperando que eu passe lá na requisição um parâmetro nome. Então eu vou colocar lá. Vou colocar aqui, ó. A minha rota é chamada teste, então vou colocar o domínio 2.3000 teste, como está aqui, ó, como eu defini na minha rota, e vou colocar aqui o interrogação para poder representar o parâmetro que eu quero passar, e depois eu vou passar nome, que é o parâmetro que eu estou definindo aqui, né? Vou definir, e vou passar um valor, que no caso é Rubens. Então, dei Enter, foi exatamente o que ele fez. Message hello Rubens. Tá? Exatamente da maneira que a gente disse que ele teria que fazer. Tá? Nós retornamos um JSON com message hello e aqui a gente colocou o nome que a gente passou lá na requisição. Ok, pessoal? Então esse foi um primeiro exemplo. Tá? Bastante simples, depois a gente vai dar uma repassada nisso aí. Então vamos em frente. Bom, agora, nós vamos utilizar um exemplo para a gente poder falar sobre road farms. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui já a implementação. Vamos parar aqui nosso servidor. E vamos lá. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui na nossa URL, vamos mudar um pouquinho. Vamos utilizar aqui a nossa rota. Vamos colocar /users. Definir um usuário, um ID de um usuário. Então vamos colocar barra. Aqui na nossa rota, a gente tem que fazer a seguinte indicação. Como vai ser esperado um ID, um identificador, eu vou colocar 2 pontos ID. Dessa forma, a minha requisição agora, ela vai ter que ser representada com a rota, /users, o ID que eu estou querendo buscar. O que eu estou querendo mostrar, né? Seja como for. Bom, no mais, o que a gente tem que fazer? A nossa constante agora não é mais nome, a nossa constante agora é ID. E aqui a gente coloca rec arms, ponto ID. Ou seja, eu quero receber como parâmetro esse ID. E aqui embaixo, a gente vai colocar message, a gente vai colocar assim,
buscando o usuário e a gente vai continuar utilizando os template strings, só que aqui no caso eu vou utilizar o ID. Ok? Então, vamos dar uma repassada aqui antes de executarmos. Então vamos lá. O que nós fizemos de diferente? Nós ainda estamos utilizando o get, definimos a rota users, só que agora nós vamos esperar um ID, um identificador lá na requisição. E aí nós definimos esse ID e a gente está dizendo para ele, ó, nós esperamos receber esse ID. Então, quando ele passar esse ID, nós vamos exibir aqui na tela, buscando o usuário tal. Ok, vamos rodar. Venho aqui embaixo, load index, vamos lá no navegador, e aqui a gente vai mudar. No lugar do teste, nós vamos colocar o users. Eu vou colocar, por exemplo, o ID 5. Então, ele me deu a resposta, buscando o usuário 5. E da onde é que veio esse 5 aqui? Ó? Message, quer dizer, eu criei um objeto com a propriedade message com o valor buscando o usuário 5. Então, ele concatenou essa mensagem buscando o usuário com o 5 que eu passei aqui no parâmetro, que foi exatamente o que eu disse que ele teria que fazer. Ok? Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos implementar uma modificação aqui. Primeiro, vou parar o servidor. E ainda dentro desse contexto dos hold params, né, a gente vai fazer uma mudança que, em termos de resultado, não vamos mudar nada, vai ser o mesmo. Só que a gente vai utilizar um recurso que nós conhecemos como desestruturação. Vamos fazer uma desestruturação, ou seja, esse D que nós definimos aqui, essa constante, nós vamos desestruturar. E como é que a gente vai fazer isso? A gente apenas faz uma modificação. Do lado direito, eu vou omitir esse D. E desestruturar significa definir essa constante da seguinte forma. Eu coloco aqui D. E aqui eu posso omitir esse dado. Né? Isso nós chamamos de desestruturação. Nós desestruturamos o código, fazendo com que o ID trabalhe dessa forma. Bom, em termos de resultado, não mudamos nada, né? Já o salvamos, então agora vamos subir o nosso servidor e vamos executar. Vamos colocar aqui o 6, por exemplo, buscando o usuário 6. Quer dizer, em termos de resultado, nenhum, não mudou nada, né? Mas esse é um recurso que a gente utiliza muito na prática. Ok? Muito bem. A gente poderia acrescentar um comentário de que essa questão de desestruturação corresponde a novos recursos, né, implementados pelo JavaScript. Muito bem, agora a gente vai avançar um pouquinho e essa mesma implementação que nós fizemos aqui, utilizando Square Params e os Hold Params, nós vamos fazer, só que dessa vez nós não iremos utilizar o navegador como resultado. Agora, nós vamos utilizar o Insomnia, que é um software que eu vou apresentar para vocês. Eu vou parar aqui no servidor e vou mostrar aqui o seguinte para vocês. Olha, o site para você baixar esse software Insomnia é esse aqui. Ó. Eu acho que eu coloquei até aqui no bloco de notas. Esse é o endereço que você vai acessar o site para você poder fazer um download no Insomnia. É um aplicativo, ele é desktop, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ele é open source, né, código aberto. E é uma ótima ferramenta para a gente poder interagir com APIs REST, que é o que a gente está fazendo. Né? Então, olha, uma vez que você entrou nesse link aqui,
recomenda-se utilizar sempre essa release, ela teste, né, que é a versão assim estável. É você clicando aqui, você entra nessa página e aí você baixa essa opção aqui, ó. No meu caso, como eu utilizo o Windows, né, eu utilizo essa opção aqui. E aí, se você utilizar uma outra plataforma, basta você localizar e baixá-la, né? Bom, uma vez baixado e instalado, quando você abrir o Insomnia, o software é esse aqui, ó. Inclusive, eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, que eu tinha feito uns testes anteriormente, mas eu vou começar do zero, tá? Então, quando você instala o Insomnia, ele tem essa aparência aqui, tá? Muita atenção que daqui para frente a gente vai utilizar demais essa ferramenta. Todos os testes que formos fazer com a nossa API, não faremos mais utilizando lá o navegador. A gente vai utilizar esse recurso. Ok? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para a minha aplicação, voltei aqui para a minha aplicação, e vou fazer o seguinte, esse mesmo resultado aqui, essa mesma aplicação que essa mesma implementação que nós fizemos, nós vamos executá-la, só que agora lá no Insomnia. Vamos apresentar o resultado do Insomnia. Então, vou colocar aqui o node index.js, vou dar um enter aqui, o servidor já está rodando, só que agora a gente vai aplicar isso aqui no Insomnia. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos fazer o seguinte, olha. Aqui, quando você clica nesse botãozinho mais, você tem essas duas opções, New Folder ou New Request. Se você tiver várias aplicações, se você tiver vários projetos, é interessante que você crie uma pasta para cada projeto. Porque senão vai ficar tudo embolado aqui, misturado. As suas requisições ficarão todas emboladas aqui e você não sabe. Depois você vai se perder em meio a tantas requisições. Então é interessante que você crie pastas. Então, nós vamos criar uma pasta. Nós vamos chamar essa pasta de Fireterge. E aí eu vou colocar o nome da aplicação que que nós definimos, né? Que é First Project Node.js. Então vamos lá. First Project Node.js. Okay? Então esse vai ser o nome. Eu vou criar essa pasta. Então tá aqui, ó. PyTest First Project Node.js. Então agora sim, agora aqui dentro eu vou criar. Eu poderia até criar uma subpasta, mas eu vou criar uma requisição. Beleza. Vamos lá. Agora sim. Vamos dar um nome, vamos chamar essa requisição de listagem de usuários. Bom, por enquanto eu estou apenas criando uma requisição. Fazendo uma analogia com o que nós fizemos anteriormente, o que nós fizemos anteriormente? Nós íamos lá na nossa aplicação, né? Lá no nosso código, desenvolvíamos o código, executávamos o Node e a nossa requisição nós abríamos diretamente aqui no navegador. Vínhamos aqui no navegador e chamávamos aqui, já executávamos a requisição diretamente no navegador. Só que nós não vamos fazer isso agora. As requisições, isso aqui, ó, a gente vai definir lá no Insomnia. Então vamos lá, vamos voltar para o Insomnia. Em primeiro lugar, eu dei um nome, estou dando nome para a minha requisição. Criei uma pasta, agora eu dou um nome. Qual método nós vamos utilizar? É o método get. Eu poderia escolher aqui outros métodos, como a gente vai fazer nos próximos exemplos, à medida que a gente for avançando, né? Só que nesse caso, nessa aula, a gente está tratando só o método get. Então eu vou manter, vou fazer o create, e aí ele cria aqui a nossa requisição. Bom, aqui em cima, onde nós definimos aqui o nosso método, eu vou colocar o nome, né, o caminho, né? Vou indicar aqui a nossa requisição. Tá? Então vamos lá. HTTP, dois pontos, barra, localhost,
Nós temos outras maneiras, tá, pessoal, de fazermos isso aqui, e depois a gente vai mostrar para vocês. 2.3000, que é exatamente aquilo que eu coloquei lá, né? Users, barra, posso colocar 5 aqui. Eu tinha feito lá no nosso exemplo. Então, vamos abrir aqui o navegador novamente. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Exatamente o que eu fiz. Localhost 2.3000 barra users barra 6. Definimos o protocolo, o domínio, a porta, a rota e o parâmetro que a gente colocou aqui. Enviei. Opa. Eu não rodei aqui a aplicação. Eu botei 3 T's aqui. E agora sim. Então, olha. Isso aqui, vou colocar aqui no bloco de notas para vocês verem, para ficar melhor, né? Visualizar. Foi o mesmo endereço que eu estava usando lá no navegador. Fiz o send. Quando eu fiz o send, é como se eu estivesse lá no navegador enviando. Fiz a requisição. Agora observem que o Insomnia, diferentemente lá do navegador, ele tem alguns recursos. Por exemplo, aqui ele me retornou um código 200, que representa um código OK. Ele diz o tempo que foi utilizado, ele diz o tamanho que tem essa minha resposta. E aqui, nesse preview, nessa opção preview, ele mostra o resultado. Da mesma forma que nós tínhamos aqui, ó. Tá? Só que isso aqui a gente vai ver que a gente tem muito mais recursos, tá, do que o navegador. Sendo que, em alguns casos, necessariamente a gente vai ter que utilizar esse software para a gente poder fazer os testes da nossa API REST. Ok? Então vamos lá. Eu poderia comentar aqui também essas outras opções aqui que ele apresenta. A gente não vai usar nenhuma delas, tá? Mas a título assim de opção, né? São outras opções aqui que o Insomnia nos apresenta. Mas o que a gente vai utilizar é apenas a parte aqui do resultado. Ok? Bom, agora vamos fazer algumas implementações para a gente poder experimentar dentro do Insomnia. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o código. Então, o Insomnia continua aqui. Vou voltar para o nosso código. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma pequena modificação aqui. Vamos imaginar que eu tivesse que usar assim, um banco de dados. Eu poderia utilizar dentro desse código aqui, implementar uma chamada ao meu banco de dados. Mas como a gente não vai ver isso, eu vou implementar aqui um vetor. Vocês têm uma ideia do que a gente vai fazer aí no futuro. Eu vou criar um vetor chamado users. E eu vou definir alguns nomes aqui para esse nosso vetor. Por exemplo, Rubens. Vou colocar alguns nomes quaisquer aqui, tá, pessoal? Vou definir 3 nomes aqui. Vou colocar aqui Matheus. Vou colocar aqui a Marina. Bem. Bom, a nossa ideia, a ideia dessa aplicação é fazer o seguinte. A gente vai exibir o conteúdo desse vetor. Por exemplo, eu quero mostrar o valor correspondente ao índice 0, que no caso seria aqui o Rubens, né? O índice 1 seria o Matheus, o índice 2 a Marina. Bom, em termos aqui, em termos de requisição, o que vai mudar? Nada. A gente vai continuar trabalhando de forma desestruturada. No entanto, vamos mudar aqui, como a gente está usando o índice, né? Vamos colocar aqui o index, vai ser o valor esperado lá na requisição.
E aqui na nossa desestruturação, vamos colocar também o index. Bom, aqui não mudou nada. Em termos de mensagem, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar a seguinte mensagem. Vamos retornar um JSON dizendo o seguinte, ó, message vai ser, eu vou continuar usando esse template string, vou colocar assim, ó, exibindo, vamos colocar assim, o índice, eu vou mostrar o índice, então aqui eu vou continuar mostrando, no caso, o index, que é a constante que eu defini, né, aqui em cima, né, de forma desestruturada. Então, do jeito que está, ele vai colocar assim, exibindo o índice, se eu colocar 1 aqui, ele vai colocar 1. Só que eu quero mostrar um nome referente a esse índice. Aí, vamos fazer uma concatenação aqui, né? Vamos colocar assim, mais... Aí, no caso, eu vou colocar o meu vetor, users, e vou colocar o índice. Serve o código. Eu fiz exatamente como no exemplo anterior, no entanto, agora eu estou buscando um dado lá do meu vetor. Tá? Beleza? Vamos. Deixa eu ver só se eu estou errando alguma coisa. Eu acho que está ok. Vamos lá, vamos salvar. Vamos fazer um teste. Bom, vamos executar lá no Insomnia, né? Vamos lá no Insomnia. E aqui a gente vai colocar novamente users, né? Vamos colocar aqui users. Só que eu não vou colocar 5, né? Eu vou colocar 1, por exemplo. A aplicação já está rodando. Send. Exibindo o índice 1. Aí ele colocou o Matheus. Vamos dar um espaçozinho aqui para ficar legal, né? Vou executar aqui novamente. Venho aqui no Insomnia. Exibindo o índice 1. Que no caso é o Matheus que está lá no índice 1. Se eu colocar aqui o índice 0, agora é de forma dinâmica. Eu não preciso mais ir lá, alterar o código, parar. Eu simplesmente rodo. Opa! Eu acho que do formato que eu estou usando aqui, eu vou ter que parar o quadro. Não. Eu tenho fixo um aqui, né, gente? Vou botar o index aqui, né? Lá. Agora veio o Rubens. Vou colocar o parâmetro 1. Agora veio o Matheus. Parâmetro 2. Marina. Vejam que agora o programa ele já roda assim dinamicamente. Né? O fato de eu ter colocado o index aqui, né, a aplicação ficou dinâmica. À medida que eu informo aqui um índice, ele vai mostrar aquilo que está indexado. Né? É claro que é um tipo do programa que não tem qualquer tipo de consistência, né? Mas a ideia principal dessa aplicação foi mostrar para vocês esses resultados. O desenvolvimento da nossa API REST, utilizando inicialmente o Query Params, depois o Route Params, e agora a gente apresentou para vocês o uso do Insomnia, que é esse softwarezinho, open source, código aberto, é um softwarezinho desktop que você baixa gratuitamente, e você vai utilizá-lo daqui para frente para poder fazer o teste das suas API REST. Ok? Muito bem, isso é o que a gente tem o que nós teríamos para apresentar na aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham entendido.